Vamos conversar mais um pouco acerca das mentiras que são ditas sobre o céu. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui tem a ver com o tempo que nós vamos morar no céu. Muita gente pensa que nós vamos morar no céu para sempre. Esse é um conceito distorcido. A Bíblia fala que nós vamos morar lá no céu, onde Jesus está hoje, onde Deus o Pai está hoje, apenas 1000 anos. A gente fala apenas. 1000 anos é bastante, né? Mas 1000 anos apenas em relação à eternidade, tá bom? É como se fosse um período de férias que Deus vai dar para os seus filhos, um período de premiação que Deus vai dar para os seus filhos, fora, longe das coisas desse mundo. Ainda nós vamos voltar a estudar esse tema do milênio, do juízo final, mas de antemão eu quero já ler e antecipar para vocês esse tópico pelo menos. Nós vamos passar no céu 1000 anos e Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, nós lemos assim e diz o seguinte. Apocalipse 20, versos 4 a 6. Eu vou ler na Nova Versão Internacional porque tem aqui uma sinalização muito interessante entre parênteses que me interessa muito no versículo 5, tá bom? Vi tronos em que se assentaram aqueles em que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E aí você continua lendo esse capítulo 20 e você vai ver que quando se concluem os 1000 anos, quando terminam os 1000 anos, a gente sai de lá, dessa santa cidade, sai com ela, né, de lá e vem para cá. A santa cidade se transporta para cá, para a terra. Então nós vamos passar 1000 anos no céu, lá na santa cidade, e depois a Nova Jerusalém vai descer aqui para a terra. E aí a gente vai participar ainda do juízo final, que vai acontecer posteriormente aos 1000 anos, tá bom? Bom, aqui é importante você também saber que esses 1000 anos servirão para a nossa própria compreensão acerca da justiça de Deus. A gente vai entender por que Deus salvou alguns e condenou alguns. Até a gente vai se surpreender. Por que Deus salvou alguns que nós pensávamos que iriam se perder e por que Deus condenou alguns que a gente pensava que iria se salvar. Então a gente vai poder no reino dos céus julgar. A gente vai ter 1000 anos para entender por que Deus salvou alguns e não salvou a outros e condenou a outros. Então vai ser bom até para nós mesmos vermos sobre um plano transparente, né, de transparência, como que Deus julgou cada caso, tá bom? Então por isso que nós vamos passar 1000 anos no céu antes de termos o juízo final. Mas eu vou voltar a estudar sobre esse assunto do milênio aqui no nosso Instagram, no nosso IGTV. Bom, outra mentira que se fala acerca do céu é sobre a perfeição do céu. Algumas pessoas pensam, por exemplo, a gente vai brincar de futebol lá, porque a gente vai ter uma vida lá, normal. Como a gente tem aqui, a gente vai ter lá, comendo, bebendo, dormindo, brincando, passeando, viajando, trabalhando, né? E aí a gente vai, vamos supor, brincar de futebol, uma coisa ingênua. Aí você está lá no céu, como é tudo perfeito, você vai poder dar um chute perfeito pro gol. Mas como o goleiro é perfeito, ele vai fazer uma defesa perfeita. E agora? Se o chute perfeito, todo chute perfeito para ser perfeito tem que ser gol. Mas se o goleiro é perfeito, ele vai fazer uma defesa. Então você tem esse paradoxo aí, né? O que é isso aqui? A perfeição do céu, ela se coloca em termos espirituais. Vamos pegar, por exemplo, a natureza de Cristo como a nossa base. Cristo, a natureza dele era assim, ó, fisicamente, emocionalmente, socialmente,
e também físico, mental, emocional e social. Físico, mental, emocional e socialmente falando, Jesus ele era como nós. Tinha a nossa altura, né? Tinha as imperfeições no seu corpo de saúde, poderia ter algum equívoco em seu raciocínio, né? Poderia cometer algum erro do tipo, estava lá ajudando o pai dele com martelo, serrote, poderia dar uma martelada no dedo. Porque essas coisas em si são erros, mas não são pecados. Apesar de que todo pecado é uma imperfeição, nem toda imperfeição é pecado. Então, o fato de nós nos cansarmos é uma coisa que não é boa, mas também não é pecado, não é errado, né? Não é ruim. De nós termos um raciocínio, pensarmos que uma coisa é de um jeito e ela ser de outro, não tem problema, né? Então, a gente tem essa noção aqui da natureza do céu, pensando um pouquinho acerca da natureza de Cristo. Só que espiritualmente Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado, não tinha tendência para o pecado. Ele era como Adão antes da queda. Espiritualmente falando, mesmo ele era diferente de nós nesse aspecto, tá certo? Outra coisa que se tem dito acerca do céu é que lá nós não poderemos pecar. Não, poder nós poderemos. Acontece que nós não iremos pecar. Porque sempre existiu liberdade. Tanto é que o pecado nasceu lá no céu, se originou lá no céu. Tá certo? Então Deus vai nos dar a liberdade para nós pecarmos. Só que a gente já sabe quão mal é o mal. A gente não vai querer pecar, porque a gente já sabe que o mal faz o estrago que faz. Tá certo? Então, Naum capítulo 1, versículo 9, já nos antecipa, nos garante que o mal não se levantará uma segunda vez. Tá certo? Então, sempre a gente agora está entendendo que a gente vai passar só 1000 anos no céu, e depois a gente vai vir aqui com a Nova Jerusalém para a Nova Terra. A gente entende que a perfeição do céu é em termos espirituais, e a gente também entende que haverá opção de bem e mal, só que como nós já conhecemos por experiência o estrago que o mal faz, nós não iremos pecar. Que eu e você tenhamos no coração esse sentimento de que o nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele sonha com todos nós lá perto dele, no céu e por toda a eternidade.